Então, eu prometi um vídeo sobre relativo puro e relativo impuro. Vamos ver o que eu posso falar sobre isso. Talvez não seja muito, mas alguma coisa, né? Normalmente tem duas divisões, né? Tem definitivo, que algumas vezes falam absoluto ou último, né? Então, o definitivo é inexpressível. O definitivo não é qualquer coisa inexpressível, mas ele é inexpressível. Porque, assim, às vezes as pessoas pensam, então é uma coisa mística qualquer que é indizível. Tem muitas coisas indizíveis. O sabor do açúcar é indizível, mas o sabor do açúcar não é o definitivo. O sabor do açúcar é relativo. Tem muitas coisas no relativo que são indizíveis, né? Então, é uma característica do absoluto ser indizível, mas nem tudo que é indizível é absoluto. Vamos dizer assim, né? Mas a gente tem esse definitivo nesse aspecto no qual a gente chega comendo mingau pelas bordas, ou, sei lá, refutando as visões errôneas. Então, sem visões errôneas, a gente vê o definitivo. Né? Aí tem o relativo. O relativo é onde a gente passa o nosso tempo, assim. E o relativo, ele no sentido definitivo, ele é totalmente falso. Mas ele tem uma coerência interna por si só, assim. E quando a gente fala não dualidade no budismo, a gente está falando a não dualidade entre relativo e absoluto. A gente não está falando não dualidade, tem uma confusão, assim, porque em filosofia da mente se fala corpo e mente. Então, não dualidade corpo e mente, não dualidade, sei lá, monismo. Não é monismo, uma substância só. É uma não dualidade de relativo e absoluto. Algumas vezes também se usa a expressão verdade. Verdade relativa é verdade absoluta. Eu, como pessoa que cursou filosofia, acho meio complicado usar, porque verdade pelo menos quando se fala em lógica proposicional, né, é um valor de uma proposição. Então a gente não está falando de proposições aqui quando a gente está falando de relativo. No convencional, sim. No convencional, o convencional é os símbolos e como eu sempre dou o exemplo do trânsito, né? Então, o semáforo, o dinheiro, ou a língua, né? O jeito de falar das coisas e tal. Então, esse é o convencional. O convencional não existe. O convencional é totalmente abstrato, é totalmente linguístico, é totalmente simbólico, né? Então, não é uma existência, é só uma representação, né? Então, convencional é uma representação, não é uma existência. A gente separa em três, às vezes, né? Convencional, relativo e absoluto. Porque muitas vezes as pessoas tomam uma coisa que é um convencional, que é o eu, só que o eu não é nem um convencional válido. Por exemplo, o lado certo na rua quando se dirige, seu convencional válido. O eu é o lado errado, é andar na contramão, é o dinheiro falso, é um convencional inválido, né? E é muito importante na nossa... O Dharma não se ocupa disso, né? Mas na nossa vida é muito importante entender verdade convencional. É assim que, por exemplo, a pessoa vai dizer, não vai cair nesse tipo de coisa de dizer assim, não, mas é a sua opinião que tem aquecimento global, a minha opinião é tão boa quanto a sua. Não, tem toda uma série de evidências. A Terra plana é tão bom quanto Terra redonda. Você pensa do seu jeito, eu penso do meu. Não, tem alguém que está certo e alguém que está errado, por favor. Então, esse tipo de coisa é muito importante, né, para a vida, não para o Dharma, para a vida das pessoas. É muito importante esse tipo de entender esse mínimo do convencional, né? Então, e o relativo são as nossas experiências todas, né? Aí, só que quando a pessoa faz prática do Dharma, quando a pessoa faz meditação, ela encontra um outro relativo, que é o relativo dos praticantes, né? Então, o relativo dos praticantes, então, para uma pessoa que não é praticante, talvez não exista interdependência, porque a pessoa não reparou isso. Existe, a interdependência opera para essa pessoa, mas a pessoa não... Ou karma, né? Mas a pessoa não opera de acordo... Não opera de acordo com esse conhecimento. Falta a mente convencional dela entender ou praticar de acordo com aquilo, né? Então, é como se não existisse no relativo dela, porque ela não reconhece. Está na cara dela, mas ela não reconhece. Então, esse relativo, ele é uma experiência
é uma experiência diferente para uma pessoa que está mais informada sobre os aspectos do relativo e uma pessoa que está menos informada, né? Então é que nem uma pessoa que não sabe operar um computador perto de uma pessoa que sabe usar um computador. O computador está lá, né? Mas talvez uma pessoa consegue fazer várias coisas no computador, outra pessoa não consegue olhar o Facebook. Então, o relativo é acessado de formas diferentes, né? Quando a pessoa está no Dharma, e se ela faz meditação, ela começa a encontrar um relativo, um aspecto do relativo, uma perspectiva do relativo que a gente chama puro. Isso quer dizer que ela vence certas convenções errôneas e certas percepções errôneas do relativo, e ela começa a ver, por exemplo, que as coisas todas são interligadas, que os seres todos têm natureza de Buda, que os fenômenos todos existem. Então, por exemplo, uma experiência pura de fenômeno chama experiência yógica, né? Então, nós olhamos para um objeto e, como a nossa mente já está toda automatizada, uma pessoa normal, né? Então ela olha, nomeia e ela já pensa, já julga e já se gosta ou não gosta. Então surge o livro, daí a pessoa olha a capa, é um livro, ela sabe o nome, sabe o autor, ela já sabe se gosta ou não gosta. E um yogi, ele olha meio, é como se fosse cores. Ele nem mesmo distingue aquela mancha daquela outra mancha, é só um mar de cores, assim. Então, e não é que ele não possa ter todo o aspecto convencional operando, mas ele consegue reconhecer esse aspecto que está antes do aspecto convencional operar e antes do aspecto de hábito e do aspecto de gostar e não gostar do objeto e querer ou não querer e assim por diante. Então ele vai indo. Quando ele vê, tem só uma impressão sensorial pura, né? Que a gente chama. Então é puro por quê? Porque não tem conceito. O conceito não foi colocado ali ainda, não foi nomeado, depois não foi, e todos os outros hábitos que vêm em cima do nome não foram dados. E isso para nós, a gente pode entender isso, mas não é o que isso acontece conosco. Então quando a gente olha um objeto, passa, mas a gente imediatamente, por hábito, a gente vai e projeta nome e preferência e tudo mais, uma super estrutura de coisas a gente projeta. E a primeira impressão, que é puramente sensorial, ela passa batido. Então a pessoa vai lá e ela já está se grudando, assim, ela já está se agarrando, ou já está com nojo e tal. Então quando a pessoa medita, ela começa a aumentar esse espaço de pura impressão sensorial e consegue reconhecer ele. Então primeiro começa a diminuir o tempo, assim. Depois ela consegue parar o conceito. Se ela não quiser botar o conceito, ela não coloca o conceito. Então primeiro ela consegue ver que tem ver diretamente a pura impressão sensorial e depois ela consegue, mas depois o hábito ainda vem, o hábito conceitual e os outros hábitos. Mas depois ela consegue ficar no puro reconhecimento sensorial. Isso não é o definitivo. Isso não é uma experiência relativa, mas isso é uma experiência relativa pura. Quando a pessoa faz isso e ela vive dentro dessa prática por algum tempo, o que acontece é que ela percebe que o convencional ele é livre, e os hábitos também. Então, porque a princípio não, ela parece que da impressão sensorial vem o nome, vem o hábito, é tudo automático. Aí depois ela percebe que não, que tem um convencional que pode ser, que é líquido, para usar essa modernidade líquida, né? Então o convencional é líquido. E o que ela faz? Ela transforma aquilo numa terra pura. Então ela começa a botar o Dharma nessas percepções e começa a surgir um ensinamento em torno da percepção pura. E isso é o Vajrayana. Então, por isso que da experiência de meditação dos yogis vem uma visão diferente da natureza das coisas, como elas aparecem, né? Então elas aparecem para nós de um jeito. Então elas são, no sentido definitivo, elas são a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, né? Mas no sentido relativo, o que surge para nós, surge ou filtrado por hábitos viciados do samsara, ou pode surgir por hábitos hábeis, ou hábitos que são menos prejudiciais. E a grande vantagem desses segundos hábitos são que eles são facilmente superáveis, né? Eles já estão apontando para a natureza
plástica deles mesmos, né? Eles já não são muito fixados. Então, eles são puros nesse sentido, assim. Então, a construção desse mundo puro, né, que a gente faz nas práticas Vajrayana, para substituir os hábitos nefastos, a gente substitui por hábitos puros. E esses hábitos puros, eles são facilmente autodestrutíveis e revelam o definitivo. Então, esse é o processo da prática, né? Então, hábitos samsáricos, que a gente tem um monte. Inclusive, o hábito, por exemplo, o hábito de fazer coisas, hábito de tarefas. Esse hábito de tarefas a gente tem. Então, por exemplo, na meditação silenciosa, que se faz desde o Hinayana, a pessoa não está fazendo nada. Ótimo, grande prática. Não fazer nada é maravilhoso. Mas na nossa vida convencional, a gente tem uma certa tendência a ser que nem um bicho carpinteiro, fazer coisa o tempo todo, né? E algumas vezes esse hábito não é prontamente eliminado pela meditação. A pessoa sai da meditação, já vai resolver a listinha de coisas que ela, em segredo, criou na meditação, assim. Não era para ela estar fazendo isso, mas quando vê, ela já levanta para resolver coisas, assim, né? Então, no Vajrayana, o que acontece é que, como a gente tem uma série de etapas na prática, e a prática é uma coisa pura que a gente está fazendo, mas no mesmo esquema de atividade que a gente tem na vida cotidiana, a atividade da vida cotidiana se purifica. Então, depois a pessoa consegue praticar em meio à atividade constante. Então, ela não tem mais aquela tendência de precisar estar parada para praticar. Então, ela leva o aspecto puro com ela nos hábitos também. Então, esse é um dos aspectos importantes dessa distinção de relativo puro e impuro, né? Na verdade, é um pouco assim. Acho que o exemplo que eles dão mais é de uma concha branca, né? Então, a concha, ela é vazia, mas ela é branca, ela tem uma característica branca. Mas uma pessoa com icterícia, ela vê uma concha amarela. Então, nós agora no samsara, nos hábitos do samsara, a gente está vendo, porque a gente está doente por causa desses hábitos, a gente está vendo uma concha amarela. Então, a gente vê defeito por todo lado, a gente vê problema por todo lado, a gente vê em nós mesmos, nos outros. A gente não tem compaixão, não exerce as qualidades, está preso nos clashes, está totalmente perdido. Assim, a situação é grave, não tem jeito, não parece ter jeito. Aí, com a prática, a gente começa a ver a concha branca. Que a concha branca ela é uma visão correta, uma visão pura, uma visão verdadeira do que é a concha, né? De ver a concha mais como ela realmente é. Então, mas mesmo assim a gente está vendo uma coisa, a gente está trabalhando com um objeto ali, né? Então, mas o objeto agora ele tem uma qualidade mais real, menos com uma camada a menos de hábito nefasto, né? Então, isso daí é começar a exercer as qualidades da mente. Agora, o definitivo é a seguinte coisa: a concha é a mesma, independente dela parecer branca ou tá amarelada pela icterícia, né? Icterícia é essa doença no fígado, que a pessoa começa a ver as coisas amarelas. Então, a concha, o definitivo é o fato de que no fundo é a mesma coisa, mas a gente não está aproveitando o aspecto puro da concha porque a gente está perdido no aspecto impuro da concha, que é de forma geral desfavorável para nós. Então, e daí a gente também não consegue entender às vezes que a concha na verdade é branca, porque a nossa icterícia é muito forte. Então era isso. O relativo impuro é a nossa experiência agora, nossos hábitos agora. O relativo puro é quando a gente atinge certa prática, e quando a gente tem certas práticas do Vajrayana também, que a gente usa esses aspectos puros para praticar. Claro, no Vajrayana a pessoa de cara não chega com percepção iógica das coisas, mas na confiança de que a concha é inerentemente branca, a pessoa, mesmo que ela esteja vendo uma concha amarela, ela começa a trabalhar com o hábito de concha branca. Então, ela vai fazendo a prática mesmo não tendo percepção iógica, né? E isso é o truque do Vajrayana. Então, ela vai gerar os hábitos que o yogi precisou gerar lá através de uma prática muito intensa, de uma forma muito mais hábil, rápida, efetiva, eficiente, né? Essa é a diferença, então. Relativo convencional, relativo puro, relativo impuro,
definitivo. Claro, dá para complicar mais, dá para dizer que tem o relativo impuro que tende o relativo puro, e o relativo impuro que tende o relativo impuro, e o relativo que tende ao definitivo. Isso tudo existe também, mas né, a gente não precisa entrar nesse grau de detalhe, eu acho, nesse momento, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Coragem Casambana de Amalujum, when it is one thing Jazo is a Pekajaba to Tenji, Om Sochi, Jamin Jabene Janasawa, Contato Zeus, a Taliban Jono to Veroni, Jogazuda to Tenji, Chimekone Pamazamba, Sasona Jantes and Opai, Garjuan Shuki to Pico Cossations in the Shin, Metu Jutupanangi, one shot to not to pattern or Buyan in Ecopa Moloras and Elon to letter to Tenji, Pemejazon Pemedizo, Japamedan Logicus, one Pemacho Dramatis, Jindoni Bemelon George, Pendajuan and Jumbo, and Bayon in Nepadan, the Bazin Pejabonangos and Johnson and George. Do Sunsan Jagoro Rinpoche quando Kundate Wachi Pojaba Checo Sato da Passa Soa deve surgir de lá do sol China Sangwe Bajejo da Zambalon de Rupa de Lobama um Bajagoro Pemassa de Quem loja zona loja zanlisa sun papel do Jusho Sunangwa da Mira do Sungele Show